Olá, pessoal. Então, bem-vindos de volta. Aqui é o nosso último painel desse Endo Summit Brasil. A gente vai falar hoje sobre políticas públicas e privadas, o Brasil como modelo. E eu acho que esse é um tema que move todos nós, independente do nosso grau de atuação propriamente dito no tema. Mas eu, particularmente, eu quero primeiro me apresentar a vocês. Meu nome é Luana Araújo, eu sou médica, sou infectologista, é o que a maior parte de vocês deve me conhecer. Eu sou epidemiologista, o que significa que eu trabalho com entendendo ciclos de saúde, doença e como é que isso afeta a população de um modo geral. Sou sanitarista, quer dizer, tento entender como é que isso impacta o próprio sistema de saúde como um todo. Mas, acima de qualquer outra coisa, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher e eu sou aqui uma paciente de endometriose, uma portadora dessa condição. E eu queria dividir rapidamente com vocês essa minha história, que eu acho que valida muita coisa do que foi dita aqui durante esse dia, principalmente nesse último painel. Eu acho que sofro do mal da maior parte das mulheres do país, que é o mal da mulher moderna, de trabalhar muito, de ter muitas responsabilidades, de investir muito na sua formação educacional, na sua formação profissional, de ter aspirações como qualquer outro ser desse planeta nesse sentido, e por isso acabar de alguma forma, e principalmente por conta, a gente sabe, do machismo e da misoginia, a gente acaba negligenciando muita coisa que acontece com a gente, simplesmente porque a gente tem que ignorar certos sinais. E eu estava vindo para cá hoje cedo, vim de Belo Horizonte hoje cedo e vi uma humorista americana falando sobre uma coisa muito interessante. Ela fazendo um stand-up dizendo que se algum homem sangrasse o que a gente sangra 4 dias por mês, porque ela comentou, antes disso, ela comentou primeiro que a dor das cólicas menstruais eram dores que estavam sendo equiparadas à dor de infarto. Então ela dizia assim, pela ciência atual, então ela dizia assim, se um homem sangrasse 4 dias por mês e tivesse uma dor semelhante à dor do infarto por 4 dias consecutivos, nenhum comercial de absorvente diria, vá lá, ignora o que você está passando. Esse vídeo é maravilhoso. É maravilhoso. Vai lá, monta um cavalo e sai livre por aí. Não é assim que funciona. A última coisa que eu quero é andar a cavalo nesse momento. Exato. Então, assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona para mulheres que são portadoras de endometriose. E é assim que acontece, infelizmente, com a maior parte de nós, independente do nível de conhecimento que você tenha, mas principalmente se você tem menos conhecimento e principalmente se você tem menos acesso ao sistema de saúde na sua forma efetiva para lidar com a doença. Então, eu hoje tenho 42 anos, eu consigo me lembrar da primeira vez em que eu senti uma dor que eu considerei atípica para aquilo, que não achava que era normal, mas a gente passa o rodo, né, vai-se embora. E eu me lembro de me queixar múltiplas vezes com os profissionais que me acompanhavam e, não, é tal coisa, ou não, é não sei o quê. Então, esse último painel falou muito sobre essa validação da própria queixa, da validação pela paciente, pelo profissional, né, por essa ideia toda. E ele acabou de falar para mim, estão me mencionando, não fala sobre mim, mas eu preciso fazer isso. Foi no Maurício que eu encontrei, no Dr. Maurício, que eu encontrei Maurício alguém. quem? Eu Maurício não sei, quem? uma pessoa que a gente ouviu falar, chamado Maurício Abrão, mas que é a pessoa que acolheu essa circunstância toda de uma médica, de alguém com conhecimento, de alguém com acesso, mas foi a primeira pessoa que viu isso dessa maneira e que me proporcionou um tratamento efetivo para a minha condição. Então, você sabe, eu não preciso falar mais vezes, mas você tem toda a minha gratidão e o meu carinho para sempre. Mas eu queria contar essa história rápida, então dizer que eu precisei passar, o Maurício falou lá no começo sobre a classificação das endometrioses, né? Eu tive uma endometriose profunda, precisei passar por uma cirurgia, que foi super bem sucedida, e que não mudou só a minha saúde reprodutiva, mas mudou a minha qualidade de vida, porque finalmente eu achei um tratamento que era compatível com o meu quadro. Então, estou aqui só para dizer para vocês Você que sofreu quantos anos? Muitos. Eu falei que eu estou com 42, né? Coisa feia. Eu tô... uma criança, eu diria, mas assim, eu tenho memória, não. Eu não me lembro disso ter começado na minha adolescência, não, mas vou dizer que por volta dos meus 20 e alguns anos, eu comecei a achar que tinha alguma coisa. Com uns 30 anos, eu tenho certeza que eu já tinha um quadro que era compatível com o desenvolvimento. Então, eu fui fazer a cirurgia o ano passado, você pode botar aí uns 10 anos, provavelmente, de evolução de doença.
vocês verem que, a despeito de todas as vantagens que eu tinha, eu ainda sofri por um tempo completamente desnecessário, com consequências que são desnecessárias, e é isso que a gente quer diminuir, principalmente para as pessoas, para as mulheres que são dependentes do SUS, que é uma paixão minha, pessoal, todo mundo sabe. Eu hoje trabalho numa instituição privada mais voltada para o SUS, e tem aqui, então eu vou apresentar a vocês, né? Paloma e Maurício, vocês já conhecem, mas vou apresentar aqui o Dante Gambardella, não é isso, Dante? Economista e epidemiólogo, gerente de projetos de filantropia da Beneficência Portuguesa. Então, vocês sabem, esse é o Março Amarelo, isso já foi mencionado aqui hoje. A gente comemora o Dia da Mulher no dia 8 e a gente precisa falar sobre políticas públicas relacionadas à mulher. Nós, mulheres, somos, infelizmente, negligenciadas em muitos níveis. Na ciência, a gente é negligenciada como cientista, a gente é negligenciada como objeto de estudo e a gente é negligenciado na política pública, apesar de ser grande parte da população desse país. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas antes a gente vai ouvir a Lucimara Rosângela e a Eriselma Souza, que já passaram pela cirurgia minimamente invasiva através do PROAD. E o PROAD é um programa é uma sigla que diz Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que é uma iniciativa de parceria entre o poder público e o setor privado, da qual eu sou extremamente fã. Eu acho que existe um potencial benefício muito grande para todos os envolvidos nisso. Eu mesma faço parte de alguns PROADs. Então, a gente vai ouvir aqui o depoimento da Lucimara e da Eriselma, que passaram pela cirurgia através do PROAD da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu passei uns 3 anos indo direto no médico com cólicas fortes. Aí, assim, era no período menstrual e depois passou fora do período menstrual. E aí eu tive uma infecção de urina muito forte. Nisso eu cheguei desacordada no hospital e eles foram investigar por que eu estava com tanta dor abdominal, tanta cólica. E aí eles acharam um cisto era mais ou menos uns 10 centímetros no ovário. Eu fui a vários hospitais do SUS mesmo, hospital público, porque estava me doendo até já o reto. Eu já não conseguia nem mais ir ao banheiro, porque prende, talvez porque tenha atingido o intestino. Quando eu fiz um transvaginal, o médico que estava fazendo o transvaginal, ele olhou e fez assim para mim: você tem um cisto muito grande. Só que no laudo ele colocou normal. E eu comentei com a médica ainda que eu tive que apresentar o exame, ela falou assim: eu não posso fazer nada, porque aqui ele colocou normal. Então, já foi um erro ali que foi gerando, e eu esperei mais um ano depois, passar muito mal, chegar no hospital desacordada, e conseguir um médico que realmente pedisse exames mais profundos, que foi na tomografia que eu fiz, que eles viram alguma coisa e me encaminharam para o hospital. Todo mundo achava que era um pouco de exagero, porque tinha dia que realmente, assim, a gente aguenta em casa para não ter que ficar indo para o hospital. Toda hora no hospital, se a gente já sabia que eles não resolviam nada, é só a gente tinha que aguentar. Então, aí todo mundo achava que a gente estava exagerando na dor. Exagerando. E não é brincadeira. A gente passa orientação para todo mundo. Eu tenho a minha filha, que ela também já tem muita cólica, tem uma menstruação irregular. A gente também já está encaminhando ela para um ginecologista pedir exame, porque, como foi explicado para a gente não sabe assim, realmente a causa, não tem idade, não tem nada assim que comprove, né, que você já está com endometriose. Então, quanto antes, né? E assim, foi pra gente assim, um aprendizado, né? Que agora a gente pode orientar outras pessoas também. Hoje, assim, igual tem os hospitais que são, né, referência, que aí depois que descobre, a gente tem muita atenção. Eu não tenho do que reclamar, não. Mas assim, o posto de saúde ainda precisa aprender muito, porque eles não dão tanta importância assim, não. Eles não dão, realmente, eles não dão. Foram anos passando em posto, em hospital público, clínico geral, porque primeiro você passa só pelo clínico, e não tem importância. Endometriose para eles não investigam. Só assim, no último caso mesmo. Quando já descobre, igual que descobriram no hospital de referência. Eles tinham que dar mais atenção para a gente investigar quando a gente fala que está com dor. Principalmente o laudo, no meu caso, que não foi... Fizeram um laudo errado no transvaginal. Eles já tinham visto algum sinal ali. Mesmo assim, eles não deram importância também. Então, tem que dar, que apareça, que for 1 milímetro, anota ali, passa para o outro especialista que você está com aquele problema, para ser investigado. Não falar, nossa, é grande e está normal, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu fiquei mais 2 anos sofrendo de dor
E aí só piora a situação. Quando eu ia no médico, o médico falava para mim, você não tem nada, é só cólica. Por isso que muitas vezes a gente acaba não indo, não volta no médico. Isso passa um ano e você aguentando, porque você acha que não é nada mesmo. Só que aí só vai piorando. E assim, quando a gente descobre, é outra situação. E até em torno da gente, muda. Até o posto de saúde muda o tratamento com você. Ah, agora quando eu vou tomar minha injeção, não, ela tem endometriose, ela vai operar, passa até na frente. O posto, toda hora a gente comunitária tá lá, você tá bem? Como se vai ser sua cirurgia? Ir lá no hospital. Agora é uma atenção, né? Antes, não. Não tinha nada disso, não. Eu nem olhava pra nossa cara, sendo sincera. Desde os 25 anos de idade, que eu sentia muita cólica, barriga inchada, a parte do estômago muito alto, e eu achava que era uma dor insuportável, eu achava que era normal. Então, há um ano atrás, resolvi fazer uns exames psicológicos mais aprofundados, e eu descobri há um ano atrás. Daí eu fui para a fila da cirurgia, né? E aí apareceu o projeto PROAD e eu me encaixei, né? Aos 25 anos eu descobri que eu tinha um cisto, né? Um cisto no ovário. Então, os médicos falaram que era bom anticoncepcional para diminuir. E aí eu fui tomando esse anticoncepcional. Só que o ano passado resolvi fazer e um ginecologista falou assim, não, temos que fazer um Doppler para descobrir o que é esse cisto. Tendo cólica, passando muito mal, achando que era normal. Não era. Eu fiquei há 24 anos sentindo muita cólica, sentindo muito, achando que era normal. E depois que eu descobri, eu me senti assim uma pessoa desinformada, né? Porque até então eu não conhecia a doença. E a maioria tem doença e não sabe, né? Então, hoje que eu procurei um médico e estou encaminhando para cirurgia, eu indico para procurar um médico que não é normal. Mulheres, procurem um médico o mais rápido possível. Qualquer cólica que sentir, ou qualquer dor que sentir, procurar um médico. Essa é a mensagem que eu deixaria para as mulheres, né? Porque a maioria sente e acha que é normal. Eu acho que o mais difícil de ouvir isso tudo, para mim como médica, é entender que a gente ainda tem profissionais com essa dificuldade, eu vou colocar de uma maneira muito delicada, né? Com essa dificuldade de formação profissional e dificuldade de empatia, né? Que não levam em consideração esse tipo de queixa e esse tempo todo, como mulher, esse tempo todo para o qual eu tenho uma conexão muito grande de sofrimento com relação à própria doença. Já que a gente vai falar sobre política pública e a gente está falando sobre formação do profissional e esse tempo tudo mais, o Dante, eu queria que você começasse explicando para as pessoas que estão assistindo o que é o PROAD, na verdade, por favor. O PROAD é uma iniciativa do Ministério da Saúde, está no seu 15º ano, da qual fazem parte 6 hospitais que acabam aportando seu recurso e conhecimentos em projetos que tragam o apoio institucional ao SUS. O projeto Endometriose Brasil é um desses projetos, um projeto muito exitoso. E quando você traz toda essa questão da mulher, eu acho que a gente precisa trazer e contextualizar por que focar no público feminino. Porque hoje no Brasil nós temos 40%, 48% dos lares que são tocados por mulheres. São mulheres que estão, e parte delas, 39%, estão no mercado de trabalho informal. Então, um dia que essas mulheres não trabalham, elas deixam de colocar um recurso em casa. Então, ter dor, ter desconforto, não conseguir ir para o trabalho, para quem está dentro do mercado formal é uma coisa. Mas em um país em que 40% desse mercado é informal, traz um impacto muito maior, inclusive, no desenvolvimento das crianças, da parte dessas famílias. Significa comida na mesa, né? Comida na mesa. Isso. Esse acho que é um ponto bastante importante para a gente trazer. O projeto ele não traz simplesmente a questão cirúrgica, que é muito importante, mas justamente o que o Dr. Maurício trouxe e o Ministério da Saúde acabou entendendo como importante, era desenhar uma linha de cuidado, passando pela atenção primária, fazendo com que os agentes comunitários de saúde consigam rapidamente, com 6
perguntinhas básicas, identificar sinais e sintomas que possam ser encaminhados, então, para a atenção básica, e a partir daí a gente encontrar um profissional que consiga acolher essas mulheres. O PROAD funciona no Brasil todo? É um incentivo ou só desses 6 hospitais, só aqui em São Paulo? São 6 hospitais, 5 estão em São Paulo, 1 em Porto Alegre, que é o Moinho de Ventos, mas nós temos projetos no Brasil inteiro. A BP tem projeto hoje nos 26 estados da federação, no Distrito Federal, a gente já está em 700 municípios com os nossos projetos. Significa ter pontos de contato de pessoas que já receberam esse benefício. E por que trabalhar essa questão da capacitação em educação permanente? Porque num ambiente como o Brasil, um território nacional que é um continente, sem trabalhar EAD, sem trabalhar formas alternativas para rapidamente levar esse conteúdo de maneira fácil de ser compreendido, a gente não consegue trazer a envergadura que um projeto como esse precisa. Agora, os hospitais que estão sendo capacitados são do Brasil inteiro. É importante a gente entender isso. Né? Isso É fundamental. Acho que é parte básica do PROAD sempre levar o benefício que está sendo proporcionado para o país como um todo. Ele não pode ser localizado. Então, isso que está sendo dito é extremamente importante. Tem uma outra coisa também, Dante, que você colocou, que é fundamental. A gente vive num sistema que é hospitalocêntrico, né? Quer dizer, centrado no hospital, e médico-cêntrico, como se fosse centrado no médico. Mas nós, médicos que estamos aqui, sabemos que a gente é só parte do cuidado da saúde. Então, quando você diz, treinamos os agentes comunitários, que já falei 1000 vezes, assim, são, para mim, talvez os agentes mais importantes do sistema de saúde, porque estão dentro da comunidade, entendem, né, as necessidades das pessoas. Quando você coloca a responsabilidade, parte dessa responsabilidade do cuidado num agente treinado, isso faz uma diferença brutal, né, Maurício? Com certeza. E uma das coisas que eu chamo de, se a gente olhar para os painéis aqui, e quando o Andréa e a Célia me convidaram para receber aqui o Endometriose Summit, eu falei, nós vamos fazer, eu fico muito honrado com isso. O Siri resolveu participar da conversa. Então, nós vamos fazer, me sinto absolutamente honrado com isso. Eu vou trazer pessoas que eu conheço, que tenham influência, que tenham representatividade, para poder levar mais ainda essa informação, né? E para difundir isso. Mas a menina dos meus olhos é a formação, é a formação do serviço público, expandir esse conceito, né? Por isso que a última mesa é sobre esse assunto. Então, eu acho que isso é super importante. A gente até recebeu alguns comentários agora no YouTube, que não, o objetivo é levar acesso para paciente carente, é mudar uma realidade e servir de modelo, não só para o Brasil, né? Porque a gente sabe que, se a gente olhar para outros países, até países de primeiro mundo, até dos Estados Unidos, Inglaterra, a gente tem muitas dificuldades que a gente pode servir do que se fala em inglês de benchmark, né, de modelo. De um certo modelo, né? E é importante porque quando você fala sobre, eu quero que as pessoas sejam melhor formadas, a gente está falando do profissional que precisa receber essa formação, né? Você entender melhor, aliás, desde a faculdade, né? Porque fala-se muito pouco sobre a saúde feminina, de fato, na faculdade. Você tem ginecologia, você tem obstetrícia, que você fala sobre determinados assuntos, mas falar sobre saúde feminina propriamente dita e ter esse acesso, principalmente em quem faz a atenção primária à saúde, é muito difícil, ainda é muito ruim. Então, isso é importante educar as mulheres, né, para entender o que a gente tem que prestar atenção e o que a gente tem que exigir, mas é importante também levar o recurso para o diagnóstico, né? Eu acho que isso também faz parte do PROAD de vocês. Como é que é? A gente não dá medicamento, nós não levamos equipamentos e doamos, mas são 40 mil vagas sendo disponibilizadas para agentes comunitários de saúde e para os profissionais da atenção primária. Ao trazer centros de referência selecionados pelo Ministério para serem treinados aqui, e também a partir do momento que a gente consegue fazer e dizer para todo mundo, um exame transvaginal não é uma coisa pouco invasiva, e conseguimos formar... Pode repetir, por favor? Gente, você não acha? Você pode repetir essa frase? Atenção. Um exame transvaginal não é um exame pouco invasivo, mas Obrigada. A partir do momento que nós conseguimos, dentro de um roteiro
todo cuidadoso, junto aos imaginologistas, criar toda uma rotina para recebimento dessas mulheres e também com todo o grau de qualidade que a gente já acabou desenvolvendo, a partir da técnica desenvolvida pelo Maurício Abraão, fazer com que eles identifiquem precocemente isso, nós antecipamos um diagnóstico, nós agregamos qualidade de vida a essa população. E cá entre nós, né? O que é uma população saudável? É uma população que produz mais, uma população mais próspera. E é isso que a gente quer para o país. Lógico. Eu queria. É só porque vocês são todos médicos e vocês se Eu entendem. não sou Não é. economista. Ó, pior ainda, vocês todos falam vocês usam uma linguagem que é muito de vocês e coisa e tal, e a gente que é de rede não entende quase nada. Eu queria te pedir, por delicadeza, ou para qualquer um de vocês, para você explicar, como você explicou para mim, como funciona o incentivo, a lei, a estrutura, para que as pessoas possam entender. Bom, são hospitais filantrópicos que querem participar do programa, eles aderem ao Ministério da Saúde, passam por um processo de certificação, se reconhecidos como instituições de excelência, eles passam a fazer parte do PROAD. Esse é o principal ponto. Acho que o que vale a pena a gente trazer aqui é que essa é uma iniciativa público-privada, é uma PPP que a gente tem com o Ministério da Saúde. Imagine se todos os grandes empresários conseguirem entender que a qualidade de saúde das mulheres que estão dentro das suas empresas pode agregar também valor a si próprio, à família, ao entorno. Então, essa é uma iniciativa que a gente gostaria de levar e ter isso como um grande case para que outros pudessem participar disso. Tem uma coisa que eu acho que é tão fundamental, né, no que Paloma está colocando, para a gente entender, para todo mundo entender, e para o que você falou, Dante, que é o seguinte: saúde, não existe o conceito de saúde hoje, em termos modernos, como uma questão clínica exclusiva. Aliás, desde os anos 60, a OMS diz que saúde não é só ausência de doença, é um estado muito mais completo, onde você consegue produzir, onde você consegue exercer a sua potencialidade. Positivo, né? Não é a ausência do negativo. Exato. Que a ausência de negativo é diferente da presença do positivo, né? Completamente diferente. Mas essa compreensão de que a saúde está ligada à educação, que está ligada ao emprego, que está ligada à economia, que está ligada ao crescimento social, que né, e que isso influencia a teia que está em volta, por exemplo, dessa mulher, isso é muito sério. Então, eu ia comentar isso agora, assim, a gente está falando de uma única iniciativa brilhante. Exatamente, era exatamente aí que eu queria chegar. Pois mas uma só. Porque eu brinco dizendo que essa é a Rouanet dos médicos, porque é o mesmo sistema, é uma isenção de imposto, né? O hospital que está interessado em participar, né, privado e público, vai lá, contribui e ele ganha o benefício no imposto dele. Por que eu quero falar isso? Sem diminuir os hospitais, pelo amor de Deus, nem a iniciativa. É entendendo o governo. Como é esse o tema dessa rodada, e você sabe que eu quase não me interesso por isso. É tão pouco. É tão pouco. É vergonhosamente pouco. Para a saúde da mulher, para as mulheres que se movimentaram intensamente nessa mudança de governo. Eu quero deixar aqui um convite feito ao vivo ao nosso querido presidente, à nossa querida primeira-dama, em quem eu votei, dizendo que eu sinceramente espero esse encontro e espero ver ainda nesse governo um avanço em relação a essa doença e à saúde da mulher. Está feito, desculpa, hein, não, você pode repetir, inclusive, se você quiser. Sou eu que estou mandando nesse negócio agora. A gente fala sobre. Eu também não tenho nada a falar sobre o governo, você sabe. A minha relação é bem diferente. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Aproveitando isso que você disse, quer dizer, muito pouco. A gente está falando de uma única iniciativa que, embora brilhante, embora que a gente espere que tenha frutos que sejam muito positivos e que sejam case para ser reproduzidos no país como um todo por muitos outros atores, em que pé anda, Maurício, a política pública relacionada à endometriose no país hoje, que fez com que vocês pensassem nesse PROAD como, na verdade, num projeto, num formato PROAD, né? Porque esse projeto podia acontecer de outras formas, mas vocês resolveram utilizar essa estrutura do governo para fazer isso, como uma forma de levar para o SUS essa melhoria. Então, me fala mais ou menos aí, explica para o pessoal como é que anda essa política e o que a gente pode fazer para potencializar, para potencializar o projeto em si. Então, isso tem uma história.
né? A história começou, obviamente, do meu engajamento com um hospital público, que é o Hospital das Clínicas, onde eu criei o setor de endometriose, enfim, em 1991, 92. Aí eu comecei, a partir de então, a me deparar com uma realidade, né, e que me obrigou e me conduziu até a buscar alternativas de marcadores e de métodos por imagem para ajudar no diagnóstico precoce, enfim. Mas, falando em governo, o que começou a acontecer? 2008, a gente tomou a iniciativa de incentivar um grupo de colegas, coisa e tal, e de criar a Sociedade Brasileira de Endometriose. Em 2008, acabei presidindo a sociedade nas 2 primeiras gestões, e foi quando eu fui chamado em Brasília pelo Ministério, que estava sendo bombardeado pela mídia social já naquela época, 10 anos atrás, para falar, nós queremos aqui ouvir de você, professor da USP, e enfim, presidente da sociedade, coisa e tal, possíveis sugestões para a gente melhorar isso. Assim, foi cerca de segundos para eu falar para eles 3 ações. Primeiro, levar mais informação aos agentes de saúde, para que eles pensem mais, valorizem a dor. Número 1. Número 2, capacitar profissionais de imagem para fazer diagnóstico por imagem, né? Só que isso ia gerar só mais um gargalo. Número 3, criar centros de excelência. Eu saí de lá, fizeram mais 1 ou 2 reuniões, enfim, nada aconteceu. O governo Lula, eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de temporalidade. Uhum. Depois, no governo seguinte, governo Dilma, de novo me chamaram. Talvez até algumas pessoas eram, né, falando, vamos em frente. O que aconteceu? Nada. Alguns anos atrás, eu sentei na mesa com o então ministro Mandetta, né, para falar, nós temos essa demanda. Já sugeri isso, 2 governos anteriores. Vamos avançar? Ele virou para mim e falou, o SUS está falido. Não temos o que fazer nesse momento e coisa e tal. E aí eu falei, e eu não sou de desistir das minhas ideias. E a minha história conta um pouco isso, né? E foi quando eu vi uma oportunidade, porque aí a BP me convidou para coordenar a saúde da mulher na instituição, que para mim já era uma grande oportunidade, porque eu ia lidar com uma população de pacientes bem bacana, bem grande, para fazer, enfim, assistência, ensino, pesquisa. E aí a gente resolveu emplacar por esse caminho. Então, esse é um pouco do histórico. Agora, saindo desse histórico, eu comentaria até para a Paloma que a gente começa a ver, Paloma, algumas iniciativas, startups. Né? Tem uma startup até que está começando a trabalhar bastante, chama Bloom, até trabalhar na informação, enfim, que eu acho que é bem interessante o conceito. Mas mais do que isso, quer dizer, eu acho que tem várias ações que a gente pode fazer. E isso que você falou no começo, né, que é a sensibilização, o aculturamento de que a iniciativa privada pode participar desse contexto, é um fato. Não adianta a gente depender exclusivamente do governo, né? Eu acho que tem muitas ações positivas que a gente pode fazer também, que eu acho que podem ajudar bastante. Então, daí, por favor, posso Dante. fazer um convite? Claro. Provavelmente, acho que no bottom line aqui da página, vocês estão vendo o QR Code ou o login do curso. Queria convidar a iniciativa privada a ingressar no curso, ver o que a gente está fazendo. Acho que isso é muito legal. Uhum. E se a BP apoiou um projeto como esse, eu preciso dizer que dos hospitais, é o hospital que tem uma CEO mulher e que 70% das mulheres ocupam cargos de liderança. Uhum. Então, nós conseguimos atrelar, e acho que foi uma compra de ideias, né, entre ter um profissional muito capacitado, reconhecido, e uma instituição que vê nas mulheres essa potência toda, até então negligenciada, inclusive com salários mais baixos que os homens ainda hoje. Tem 3 coisas que Maurício comentou que eu ia perguntar. Na verdade, a primeira é uma curiosidade minha.
lá nos anos de 1991, 2, né, que você falou que você começou a se interessar pelo assunto, eu não me lembro dessa época, eu não me lembro muito bem dessa época, mas nesses anos que você falou, não, foi aí que eu comecei a me interessar, você tinha alguma professora, mulher, ou alguém que te trouxe para esse mundo, ou isso foi do seu interesse e ponto? Porque até hoje eu tenho a sensação de que a gente tem uma assimetria, vamos dizer assim, do próprio interesse em resolver as questões femininas, que não necessariamente parte do nosso gênero, e isso me incomoda um pouco. Então, eu queria que você me dissesse isso, por favor. Não, a minha motivação, né, foi muito mais uma inspiração em ver meu pai, que era um ginecologista importante, um oncologista, e que olhava com muito carinho para esse segmento, para isso, para a saúde da mulher. Ele era diretor do Hospital do Câncer na época, do que ter referências como essa, porque, infelizmente, naquela época, enfim, a grande maioria, né, eram homens que cuidavam disso, coisa e tal. Hoje a coisa está mudando. E eu, ano passado, presidindo essa sociedade americana que se chama AGL, eu fiz uma imersão no conceito de diversidade e inclusão. Então, hoje, a vida está guiada por essa necessidade. E a gente tem que trazer isso, né, enfiar a goela abaixo de todo mundo, que tem que ter diversidade e inclusão. Então, eu queria fazer aqui um apelo às agentes comunitárias, às técnicas de enfermagem, às enfermeiras, às médicas, às técnicas de laboratório, de patologia, todo mundo que está envolvido no sistema, as recepcionistas, as mulheres que trabalham com coleta de resíduo, o que for que você faça dentro de uma atenção primária à saúde, e mesmo que não seja ali dentro, professoras, prestem atenção nisso, porque se a gente, como comunidade, não levanta essa questão, a tendência é que ela seja, de fato, jogada para debaixo do tapete, como, infelizmente, você ouviu. E aí vem o meu segundo tópico, não tem cabimento em 15 anos de evolução de uma conversa, não haver a evolução de um trabalho. Eu acho que eu vou começar a me despedir, porque o negócio começou a ficar ruim agora. Sabe? Ficou? Vamos descer. Então, assim, em 15 anos de conversa, com governos que se dizem diferentes nas suas ideologias e necessidades e prioridades, que essa não seja uma prioridade. O que isso? Como é que isso diz da gente? Isso é sintomático da gente como eleitor e da gente como povo. Está errado. Se nós somos praticamente metade da população desse país, não tem lógica que os nossos problemas não sejam ignorados. E aí, pior ainda para mim, é ouvir alguém falar assim, com todo respeito, porque eu já encontrei várias vezes, já conversei várias vezes, mas o SUS está falido, não dá para mexer com isso? Veja bem, um dos nossos problemas no SUS é exatamente porque a gente deixa o tempo passar. Então, ao invés de resolver o problema da forma mais precoce, antecipada possível, que vai poupar recurso, que vai poupar saúde, que vai poupar, vai melhorar o desfecho das pessoas, vai ter todo esse efeito cascata que você comentou sobre a sociedade como um todo, a gente dizer que não consegue resolver um problema desse. Mas a gente está lidando com as consequências desse problema o tempo todo. Está fazendo cirurgias desnecessárias, a gente está perdendo dias de trabalho, a gente está internando pessoas sem necessidade. Então, a gente está preferindo enxugar gelo a botar o gelo no congelador, tá certo? Então, assim, eu fico muito feliz, estou falando demais, mas assim, tá não, eu sou divina. Eu só queria deixar muito claro que, como Paloma falou, isso precisa ser, e eu espero que seja dessa vez, principalmente já que temos um exemplo agora de um PROAD que está investindo nisso, que essa seja uma pauta que seja representada e que seja levada a sério por quem hoje é de direito, até porque nós temos hoje uma ministra, a primeira ministra da Saúde. Então, eu só queria lembrar dizer disso. Que enquanto a gente não tiver por direito no SUS o exame disponível pelo menos uma vez por ano, como é o Papa Nicolau, como é o nosso preventivo, eu vou repetir isso até o final dos tempos, é o fim da picada. Tá bom isso não. Mas, enfim, né, agora deixa eu perguntar uma outra coisa. Estamos falando de política pública, estamos falando dessas iniciativas. Maurício, você comentou numa outra resposta que ainda assim, o que a gente faz e o sistema que a gente tem, a gente sabe que proporciona isso. Apesar das suas dificuldades, ele é absolutamente sensacional em muitas outras perspectivas. Você falou assim, não, o Brasil, inclusive, pode servir de modelo para outros países.
Você que é presidente de uma sociedade americana, né, de laparoscopia, como é que você entende esses outros sistemas e como é que eles podem olhar para a gente e aprender nesse sentido? É que os sistemas, globalmente falando, eles têm deficiências em vários âmbitos, enfim. Óbvio que nada é perfeito, mas se vocês pegarem, por exemplo, o modelo inglês, né? Como que a Inglaterra funciona? Ela funciona com a primeira referência com o chamado GP, né? o clínico geral. Isso. E esse clínico geral, na verdade, ele que tem acesso à paciente. A paciente só tem acesso a ele. E ele que vai direcionar para o especialista quando precisar. Aí você pode ver, não, mas você tem vantagem de que você leva mais acesso à população, né? Que não é o agente de saúde, coisa e tal, enfim, e outros aspectos. Mas tem a desvantagem de que, muitas vezes, se ele não for bem informado, treinado, coisa e tal, você não vai chegar ao especialista. Eu tenho muitas pacientes que estiveram na Inglaterra, que estão na Inglaterra, que se queixam demais desse sistema. Aí você vai ver o sistema americano, que ele tem o outro lado da história, que vocês têm o Medicare, que vocês têm outras questões aí que também podem gerar facilidades, mas também geram dificuldades. Você tem o sistema da Espanha, né, que é as dificuldades que o professor Carmona participou conosco no último bloco, ele divide comigo, porque nós somos muito próximos, elas são muito parecidas. Então, na verdade, a gente não está falando em mundo ideal. Eu combato firmemente discussões polarizadas nesse momento, né? Eu acho que a gente não vai chegar a nada com polarização, tanto que não estamos numa discussão política aqui. A gente está numa discussão prática de que é possível que a gente use o lado positivo do que está sendo construído como modelo. Como, até pelo fato de eu ter chegado ano passado a ser presidente dessa sociedade, foi uma questão circunstancial. Primeiro, de que nos Estados Unidos estão percebendo que que deve se valorizar outros países também, e depois que era o momento, né, de globalização. Tanto que, enfim, essa parceria agora, essa vinda, né, da Célia, do André aqui, é um outro exemplo muito bacana. Então, acho que é um pouco por aí. A saúde pública, ela perpassa essa discussão, parafraseando alguém que eu conheço, esdrúxula, delirante, né? Que é essa polarização político-partidária. Não existe isso, né? Assim, no frigir dos ovos, no dia a dia das pessoas, na dificuldade de colocar comida na mesa, o que existe em termos de saúde pública é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Então, a gente tem que realmente sair dessa história. Mas, Dante, me fala uma coisa, o PROAD que vocês estão fazendo é desse triênio? Sim, porque tem isso, né? As pessoas não sabem. O PROAD ele funciona por 3 anos, aí depois, se houver interesse, né, das partes todas, isso vai se renovando e vai se vendo. Você falou sobre treinamento, mas como é que vocês vão mensurar isso? O que vocês esperam chegar lá no final e falar assim, nossa, a gente conseguiu melhorar a vida de tantas mulheres, ou de fazer isso, assim, como é que vai ser? É muito difícil a gente conseguir fazer isso neste momento. Então, a ideia é que o próximo triênio permita com que eu avalie o atual. Sim. E, a partir daí, a gente entre numa espécie de PDCA constante, verificando o que eu posso aprimorar, o que deu certo, o que não deu certo. O que é PDCA, gente? Como Pelo amor de assim, Deus, né? alguém fala em português comigo? É um ciclo de melhoria, um né? Ciclo de melhoria. Eu aprendi isso com a turma da enfermagem, que, aliás, me ensinou que eu preciso apresentar evidências de tudo para que as coisas funcionem. Trabalhamos com evidências científicas, Brasil. Tá certo? Sempre. Isso. Então, você detecta um problema e você cria um processo em que você sempre tem algo para melhorar. Essa é a lógica do PCA, que a gente pode aplicar em nossa vida de qualquer forma. Mas o PROAD tem esse princípio. Então, a partir do momento que nós fazemos avaliações periódicas, aqui a gente está com a Roberta, que é a coordenadora também do projeto. Eu queria agradecê-la, porque ela é uma das responsáveis pelo sucesso da gente estar aqui também. A partir do momento que a gente tem avaliações periódicas, esse aperfeiçoamento constante ele vai se dando. E a partir daí eu consigo avaliar lá na frente se os centros nos quais nós estamos atuando aumentaram a sua produtividade, reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes que vão ser operados lá na ponta e reduzir também as intercorrências. Aqui a gente já tem um grande sucesso. Segundo sucesso, o aumento da procura, o aumento da identificação precoce desses pacientes nos municípios em que os agentes comunitários da saúde venham a participar, que os médicos sejam capacitados.
a gente não consegue fazer isso de uma maneira estanque. Então, a gente precisa de mais um triênio para conseguir acompanhar isso e levar adiante a iniciativa. Deixa eu só apresentar a Roberta para vocês. Eu ia Ela fazer que é a isso. Olha como você é desagradável. Roberta. Roberta está aqui. Parabéns, Roberta, pelo projeto e pelo esforço. A gente sabe muito bem o esforço, o tamanho que é fazer isso. Mas tem uma coisa muito legal que Maurício citou e que eu acho que casa com o que vocês estão colocando, né? O PROAD ele pode vir, teoricamente, de cima para baixo, a ideia. Mas as mudanças hoje que a gente vê, elas são da ponta para o centro. Então, é do município para dentro, né, para o resto do sistema. É da atenção do setor privado, das associações de pacientes, de advocacy. Então, eu queria muito também que todas essas pessoas, assim como você falou lá, entra lá no QR Code, vê o curso, que todo mundo tivesse essa oportunidade para entender, porque nós estamos inseridos na mesma sociedade e no mesmo problema, tá certo? A riqueza está na capilaridade desse sistema, é isso mesmo. E a gente tem que fazer uma outra sobre o SUS. Outra louca, vai ser um prazer. Né? Maravilha. Olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, eu queria agradecer. Vamos ficar mais um pouco, Luana. Não é isso, não, a gente deixa o pessoal, a gente fica aqui conversando, mas assim, eu queria agradecer a Viviane Ribeiro, que participou de todas, né, todos os painéis aqui, comentou, falou sobre a dificuldade de ter acesso a médicos qualificados, né, para a maioria das mulheres. Acho que essa é uma iniciativa para tentar fazer isso. Paty Trevisan, eu acho que é isso, que já foi a 3 ginecologistas e teve que implorar para fazer exame. Eu não quero nunca mais ter que ouvir isso. Maurício, faça alguma coisa. Mentira, eu não quero mais que a gente passe por isso. Mas eu queria agradecer e eu queria chamar aqui a doutora Sally Serrell e o doutor Andrea Vidali para a gente encerrar aqui e agradecer a todos eles pelas iniciativas e pela oportunidade de estar aqui. Paloma, muito obrigada pela sua presença, por estar perto. Deusa, diva. Tô tão feliz da gente se conhecer pessoalmente. Eu quase botei ela para cantar aqui hoje, a gente aqui que é da rede, que está acostumado. Nossa Senhora. A gente não comenta sobre isso. Mas eu queria agradecer. A Lúcia Helena está aí ainda, posso chamá-la? Não, por favor, que é uma pessoa absolutamente sensacional, que educa os jornalistas em saúde desse país e que faz um trabalho que é incrível, você sabe da minha admiração por você. Então, eu queria passar a palavra para o Maurício. Roberta, também, por favor, chega mais pertinho. Eu queria queria agradecer o pessoal que está aí também fazendo o evento acontecer. E eu queria passar a palavra para o Maurício para ele encerrar, então, por favor. Não, eu acho que a palavra é de agradecimento para todo mundo, para todos que participaram de todas as formas possíveis. Queria agradecer ao meu time aí que ajudou aí, o André e a Célia também a organizar tudo isso, a Thaís, que fez um serviço maravilhoso, né? A Débora, que ajudou, Thaís. Né? A Elaine, que está aqui conosco, a Liana, que trabalhou nos bastidores um monte, que é minha esposa, e queria agradecer ao Ed, ao time daqui, e vou dar a palavra final para o Andréa e para a Célia, porque é um evento, sobretudo, é o Endometriose Summit, que é a primeira vez que vem para o Brasil. Andréa. Agora ela vai falar e você vai traduzir. Just a moment. It's just the final words about the Endometriosis Summit. I think it's appropriate that you say the final words, Sally. We are so honored to have been here this weekend. It is just amazing. Brazilian hospitality is amazing. My favorite Brazilian word, caipirinha. But, brigadeiro is a good word too, though. Yeah. So, the thing about endometriosis is that while all our experiences are different, all our experiences are the same. And we don't need to speak the same language to connect with our endometriosis family worldwide. And it's been a totally humbling experience to meet everybody, to meet people, and it's the same, we go through the same things. And it's so sad that happens, but it's also a community, and it's been wonderful to see that here in Brazil. I can do that. So, o que Sally disse aqui, eu vou tentar resumir, é que foi um prazer estar aqui, é uma oportunidade incrível, ela fica muito feliz. A palavra preferida dela, eu acho que todo mundo entendeu, caipirinha. Right? Caipirinha. Caipirinha, yeah. Então, a caipirinha é a palavra preferida. Mas o que ela disse que é fundamental é que, apesar de nós não falarmos a mesma língua,
as nossas experiências, embora diferentes, elas são fundamentalmente iguais. E a gente consegue se comunicar nessa comunidade da endometriose através desse compartilhamento de experiências. Então, eu só vou agradecer a ela, pode ser? O pessoal pegou aqui. Vou agradecer a Célia pelas palavras. So thank you so much for your final words. I think that we all feel that, especially as women, we all feel that, and we are all thankful. Andrea, some final words as well, no? Look, what I'd like to say is that, no, I think In Spanish, please. You know, what I like to Yes, you say is can. that it's this new era of with the power of crowdsourcing and knowledge. I think we are repositioning ourselves as a doctor. I have learned so much from my patients, so much, and I'm hoping to learn as much as I can from our audience, from the people there. So I think that this is really the message, and this is the message of the Endometriosis Summit. Summit means a meeting of people. Today, we don't have an audience. Our audience is remote. But in the next event, we'll have an audience. We will. Hopefully of people of all types, of all orientations, coming from all different walks of life. And that's what I'm looking forward in the future. André está dizendo que essa era nova de conhecimento e de compartilhamento de informação faz com que a gente aprenda, e que ele aprendeu muito como médico com os pacientes e aprende muito com as plateias desses eventos, que dessa vez a gente teve uma plateia remota, mas que no próximo evento, and I hope I'll be here too, tô cavando a minha, que a gente tenha uma plateia que a gente possa trocar ainda mais e aprender ainda mais com todos vocês, com todos nós aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo. E posso encerrar? E encerramos, então, esse Endo Summit Brasil, essa primeira edição. Obrigada a todos vocês.